Oceano, um conceito que por si só já é muito assustador. Imagina existir algo com tamanho e profundidade quase que mensurável e a gente não é nem capaz de explorar completamente essa grande parte do nosso planeta para entender o que tem lá dentro. Não só isso, como o oceano tem o poder de mandar qualquer pessoa de base um piscar de olhos. E claro, como se isso já não fosse suficiente, nesse lugar habitam criaturas absurdas, uns seres que parecem, mané, de outro planeta, literalmente. E hoje eu tô aqui para falar exatamente sobre elas, as criaturas bizarras e curiosas do fundo do oceano. Mas além disso, eu vou estar fazendo uma comparação com essas criaturas das profundezas e as suas contrapartes mais normais, peixes que são similares em aparência ou pertencem à mesma ordem, família, só para vocês terem uma ideia de como o oceano consegue pegar um bicho normal e distorcer ele completamente. Bem parecido com o que acontece no jogo Dredge, que eu tô deixando de fundo aqui nesse vídeo, que esse jogo inclusive é maravilhoso, recomendo demais, que eles também têm essa parada de pegar um peixe, a sua versão distorcida, só que de um jeito um pouco mais fantasioso, pra dizer o mínimo. Mas beleza, agora bora começar. Em águas mais rasas, em comparação a outras criaturas que eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo, a gente tem o peixe Rainbow Smelt. Bem comum, não é nenhum tipo de peixe raro e é bem fácil de você encontrar ele em águas norte-americanas. Só que na mesma ordem desse peixe, nós temos a sua contraparte das profundezas, que é o peixe olho de barril, que ele é mais estranho do que aparenta. Vivendo a mais de 2.000 metros de profundidade, esse peixe, cara, ele é a coisa mais bugada que eu já vi. Vocês estão vendo essa carinha de emburrado dele, onde a gente tem a boca e os olhos? Então, essas coisinhas aí não são os olhos, meio que são como o nariz do peixe. Os olhos são essas bolas verdes que brilham dentro de um crânio transparente. Esses olhos que estão envoltos desse crânio estranho conseguem olhar diretamente para cima, mas se for preciso eles também conseguem se inclinar para frente para ter uma visão melhor. O motivo dele ter essa anatomia esquisita é um pouco impreciso, ninguém consegue apontar porque que ele é tão peculiar desse jeito. Ele é simplesmente mais um fruto das profundezas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as enguias. Esse bicho que já é bem bizarro e assustador nos que a gente tem acesso aqui em águas mais rasas, já que eles variam de tamanhos enormes até uns que só são estranhos mesmo, só que é claro que no fundo do oceano as coisas sempre conseguem piorar, e aqui a gente tem a enguia pelicano. Assim, esse bicho que parece que saiu do filme do Alien, ele não necessariamente é uma enguia, eles têm algumas similaridades, mas são bichos diferentes. Mas bom, se aprofundando um pouco mais nessa espécie, a enguia pelicano ela é relativamente grande, tendo de 70 centímetros até 1 metro, mas não que ela tenha um tamanho colossal, isso é muito por conta dessa cauda extremamente comprida dela. Porém, ela ainda é um bicho bem pequeno até. Mas a parte que mais chama a atenção dessa espécie, sem sombra de dúvidas, é a boca dela. Que ela tem essa boca extremamente grande, com um tecido bem fino, onde ela simplesmente abre, continua nadando e qualquer coisa que aparecer ali na frente, já era. Foi abocanhado, não vai conseguir sair. E obviamente, quando você tem um sistema de caça meio impressivo, já que ela não escolhe muito bem o que vai entrar ali na boca dela, ela só engole, já conseguiram achar até mesmo lixo dentro do estômago desses bichinhos. A cor delas, o tamanho, até o formato da boca pode variar um pouco dependendo da espécie que a gente tá falando aqui. E uma parada até que mais interessante do que a aparência desse bicho é o sistema de defesa dele, já que ele consegue usar essa boca com tecido fino para conseguir inflar e parecer muito maior do que ele é, para afastar predadores e parará. Apesar que eu não sei o que comeria esse tipo de peixe, mas tudo bem. Mas bom, rapaziada, pelo menos a gente pode ficar tranquilo, já que a enguia pelicano não sofreu de nenhum gigantismo nas profundezas, diferente da lula colossal. As lulas dispensam apresentações, né? Todo mundo conhece, é um bichinho fofinho, fica ali na água, faz as gracinhas dela, mas não no fundo do oceano. No fundo do oceano os bagulho é diferente. Uma lula colossal não tem esse nome só de sacanagem, tá ligado? Já que elas conseguem chegar até incríveis 15 fudendo metros. Pra vocês terem uma ideia, uma baleia cachalote tem cerca de 16 metros. Uma baleia, irmão. Não só isso, como a lula abissal também detém o maior olho de todo o reino animal, com um globo ocular de
30 centímetros. Mas apesar desse tamanho extremamente assustador, as lulas colossais levam uma vida bem calma e são animais bem tranquilos. Estima-se que todo esse tamanho desses seres é para com que eles consigam viver melhor nas profundezas, já que por conta desse tamanho exagerado, o metabolismo das lulas colossais são extremamente lentos. Elas conseguem ficar dias e dias sem comer, mesmo depois de ter uma refeição minúscula. Então elas simplesmente ficam vagando por aí, esperando algum peixe ou algum bicho desavisado trombar nelas e, bom, digamos que não existem muitos bichos que sejam capazes de lutar com vários tentáculos de um animal colossal que pesa cerca de 200 quilos. Trombou, já era, fi, foi de base. Mas ainda falando sobre lulas, inclusive pode segurar o trocadilho aí, tá, ô seu engraçadinho do caralho, eu sei o que você tá prestes a comentar. Eu preciso falar da lula vampiro do inferno. Que nome dramático, né? Esse bichinho com cara de idiota aqui é bem interessante, já que ela apareceu em várias mídias por aí, até mesmo Berserk, tem uma cena lá que a gente tem o Guts enfrentando uma lula vampiro do inferno. Mas apesar desse nome extremamente intimidador, ela é um bichinho bem tranquilo até. Primeiramente que as lulas vampiros não necessariamente são lulas, se qualquer coisa elas têm mais similaridade com polvos, mas elas não são polvos em si, elas são elas, entendeu? É isso aí. A alimentação dessas criaturas é bem simples, elas não comem sangue nem almas. Elas normalmente se alimentam de neve marinha. Tá ligado aqueles vídeos de fundo de oceano que tem um monte de pontinho branco passando sobre a água? Então, aquilo é neve marinha, que consiste em pedaços de animais mortos que moveram mais pra cima, até merda. Literalmente, ela come cocô. Mas calma lá que elas não são só um bichinho engraçadinho. Se você quer ver um bagulho bizarro, elas têm um bagulho bem curioso pra mostrar. No nível do oceano, que as lulas vampiras normalmente são encontradas, elas não têm que lidar com muitos predadores nem nada do tipo. Porém, elas ainda desenvolveram um sistema de defesa muito incrível. Entre os tentáculos dela tem esse tecido extremamente fino que é até meio hipnotizante de ficar olhando, né? E ela consegue usar esses tentáculos meio como se fosse uma capa pra virar do avesso e ficar bem mais intimidador do que ela era antes. Só que a parte interessante disso, que pouca gente fala sobre, é que essas lulas têm bioluminescência. Elas conseguem emitir uma luz da ponta de cada um dos tentáculos e do topo da cabeça delas. Então quando ela vira do avesso e você olha ela pela cabeça, parece que tem vários olhos te observando. E para um predador, isso, além de ser um pouco estranho, é intimidador. E assim ela consegue viver numa boa. E claro que ela também consegue regenerar os tentáculos dela caso ela leve uma mordida. É, óbvio, né? Os bichos do oceano nem são roubados, né? E aproveitando o embalo, vamos citar outra criatura das profundezas que apareceu em um mangá bem famoso. Os isópodes, isopódios, como você quiser. Isópodes são aqueles bichinhos que parecem mais uma baratinha do oceano, um tatuzinho, tá ligado? Eles não chamam muita atenção, eles só estão ali e legal, eles existem. Só que, de novo, as profundezas sempre distorcem a vida. E lá a gente tem os isópodes gigantes. Exatamente, os mesmos que o Toji deu um pau quando ele tava lutando contra o Dagon. Olha aí, mano. De início, esses bichos aqui não tem nada demais. Eles parecem só um tatu estranho com cara de estressado. Mas esses bichinhos aqui, mané, eles são porradeiros. Eles não têm medo de ninguém, não. Primeiramente que os isópodes gigantes conseguem chegar até 60 centímetros. E isso é muito grande considerando que outros isópodes na mesma espécie tem milímetros, não chegam nem a 1 centímetro, e esse desgraçado tem 60. Eles normalmente se alimentam de animais que já foram mortos por alguma outra coisa e usam a sua carapaça para se defender. Porém, já foi avistado os isópodes gigantes atacando peixes vivos se for necessário. E nesse vídeo aqui, a gente tem um isópode atacando um tubarão pequeno. Sim, exatamente, esse tatu do oceano está atarracado na cara de um tubarão enquanto come ele vivo. Cara, é um tubarão, não interessa se é pequeno. Mas, malandro, sinceramente eu acho muito maneiro e interessante o comportamento desses bichos, já que como eles vivem num lugar onde comida é meio que uma raridade, e eles meio que só se alimentam de coisas que já foram mortas, então eles têm que esperar aparecer alguma coisa ali pra eles comer, se os bichos tiver com fome, eles vão usar as ferramentas que eles têm pra matar seja lá o que for e depois se alimentar. Isso, mano, sinceramente não é nada pra se surpreender vindo das profundezas do oceano. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Eu quero agradecer, inclusive, o apoio de vocês pra esse tipo de conteúdo aqui meio
estranho, que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar de vida animal, insetos, os caralho a quatro. Então muito obrigado, rapaziada, por estarem apoiando aqui esse conteúdo que eu adoro trazer pra vocês. E deixa aí nos comentários que outro animal eu deveria fazer um vídeo aqui falando sobre. Eu ainda não fiz um vídeo falando sobre um bicho só. Talvez eu faça isso no futuro. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. E a mensagem final que eu quero deixar com esse vídeo é: vocês já notaram que se eu falar pra vocês se inscreverem no canal ou dar o like no vídeo, geralmente o botãozinho ali de baixo vai brilhar? Mó legal, mano, eu reparei isso daí recentemente.